Tem mais alguma pergunta aí, professora Daniela? Hay otra pregunta, ¿no? También de la profesora Anice. Podemos hacer un paralelo, una comparación, una analogía entre Bolaño y Federico García Lorca. O Bolanho, ele começou como poeta. Ele começou escrevendo poesia. Tanto é que os Detetives Selvagens retrata bem esse momento aí do Bolanho, né? Esse momento de início aí da sua, vamos colocar assim, vida literária, a sua carreira enquanto escritor, né? Ele começou como poeta, mas ele logo se deixou levar pela prosa. Tem muita gente que não gosta da poesia do Bolanho, porque a prosa dele é tão avassaladora, é tão gigantesca. Um exemplo parecido que eu considero, claro que guardadas as devidas proporções, não estou comparando um escritor com outro, é o Guimarães Rosa, que lançou o Magma, aquele livro de poesias, e a crítica, enfim, não valoriza tanto quanto os seus contos, a sua produção em prosa e tal. A mesma coisa com Roberto Bolanho. Roberto Bolanho, ele tem 3 livros de poesia. Los Perros Românticos, La Universidade Desconhecida e 3 livros dele de poesia. Eu, particularmente, gosto bastante da poesia do Bolanho. Eu acho que talvez um sentido que possa se correlacionar com Garcia Lorca tenha a ver com essa noção da ideologia pulsante ali, quase que desgarçar o universo do tradicional e tudo mais. Eu acho que e o tom memorialístico também é presente, né? Mas o Bolanho é esse sujeito que sempre desperta em nós a vontade de conhecê-lo e de conhecer a sua obra. É interessante porque tem escritor que a gente não quer conhecer, a gente quer só ler. Não sei se é a sensação de vocês. Tem escritores aí que a gente não quer saber nada do escritor, a gente quer ler a obra. Agora, o Bolanho, a gente quer ler a obra e quer estar com ele. Ele é um sujeito que ele desperta isso em nós, né? Quando a gente vai procurando saber sobre ele, é incrível. Então, agora, muito rapidamente, eu falarei sobre o 2666, que é o livro que eu comentei com vocês, que é aquele que foi o último do Bolanho, né? Aquela escrita final do nosso Bolanho, aquele momento em que ele se entregou para a literatura de fato, né? Ele viveu a experiência da escrita quase que como uma espécie de bote salva-vida, né? Ele naufragando ali praticamente já no final de tudo e se agarrando à literatura como quem se agarra a essa boia, a esse respiro. É algo extremamente emocionante e por não dizer dramático, né? Eu gostaria de pedir, então, para a professora Daniela para que ela leia para nós o trecho que eu separei do 2666, por favor. Então, agora, o 2666, ¿no? Sim. A Pelletier le gustaba Vanessa y se vieron varias veces. Era una chica joven y alta, de nariz recta, como una griega y mirada aserrada y arrogante. Su desdén por la cultura, sobre todo por la cultura libresca, tenía algo de liceano, algo en donde se mezclaban la inocencia y la elegancia, algo que concentraba, y según creía Pelletier, lo inmaculado en grado tal que Vanessa podía permitirse el lujo de decir cualquier tipo de barbaridad sin que nadie se lo tuviera en cuenta. Una noche, después de hacer el amor, Pelletier se levantó desnudo y buscó entre sus libros una novela de Archiboldi.
Después de dudar un rato, se decidió por la máscara de cuero, pensando que Vanessa con suerte podía leerla como una novela de terror. Podía sentirse atraída por la parte siniestra del libro. A ella, al principio, sorprendió el regalo y después la emocionó, pues estaba acostumbrada a que sus clientes le regalaran ropa o zapatos o lencería. La verdad es que se puso muy feliz con el libro, más aún cuando Pelletier le explicó quién era Archimboldi y el papel que el escritor alemán tenía en su vida. Es como si me regalaras algo tuyo, dijo Vanessa. Obrigado pela leitura, professora Daniela. Tem uma colocação do Rodrigo Frezan, que é um dos escritores também que o Bolanho gostava, e que ele diz assim: Roberto emergiu como um escritor em uma época em que a América Latina não acreditava mais em utopias, em que o paraíso se tornou um inferno, e essa sensação de monstruosidade, pesadelos despertos e constante fuga de algo horrível permeia 2666 e toda a sua obra. Então a gente pode pensar o seguinte, pessoal, quando a gente lança um olhar assim mais profundo neste livro, 2666, o que eu já falei para vocês em termos de experimentação do Bolanho com a linguagem, aqui no 2666 se adensa, porque aqui a gente toma contato com essa tentativa dele de esgarçar mesmo a literatura enquanto um discurso redentor. Aí a gente pode pensar assim, poxa, isso talvez tivesse relação com o momento de vida dele, né? O fato dele estar morrendo e etc. Não necessariamente, ele já vinha nessa caminhada de crítica em relação à literatura. A literatura que não conseguiu evitar a morte de milhares de pessoas nos campos de concentração. A literatura, enquanto um canal de reflexão e denúncia, mas que ainda assim não consegue evitar as tragédias humanas. Então, o Bolanho, ao mesmo tempo que ele se declara apaixonado pela literatura, ele, ao se aproximar dela sobremaneira, nesse sentido tão profundo, como eu falei para vocês, do salva-vidas, da boia, ele também se colocava na condição, sim, de criticar o próprio material que ele tinha como aquilo de mais importante, aquilo que lhe concedia a vida, a sobrevivência. Ele estava muito amargurado com o destino da humanidade. Essa é a grande verdade. No 2666, a gente pode perceber, assim, o livro tem 5 partes e cada parte se relaciona com um gênero do discurso, vamos colocar assim. E é como se o Roberto Bolanho ele estivesse ali meio que em cada capítulo apresentando esse gênero e desfazendo esse gênero também diante dos nossos olhos. Naquela parte em que eu falei sobre a questão da violência, das mulheres assassinadas, né, e tudo mais, os crimes ali são narrados com a frieza de um relatório policial. Então, quando ele traz essa frieza do relatório policial para dentro da literatura,
é como se ele escamoteasse a literatura, ele abrisse mão da literatura e colocasse em primeiro plano o gênero relatório policial. Aí, num determinado momento, você se pega lendo aquilo e pensando, poxa, isso é literatura? Sim, é literatura. Naquilo que a literatura pode nos oferecer em termos de crítica, resistência, esgarçamento daquilo que preenche nossas vidas, o discurso cotidiano no qual nós estamos acostumados, o 2666, ele vai e ele, em muitas partes, ele rasura isso de uma forma assim inesperada. Ele traz para nós uma nova possibilidade para uma literatura latino-americana, uma possibilidade não só de resistência, mas de denúncia forte mesmo. Enfim, é uma experiência. Ler o 2666 é uma experiência, exige bastante fôlego do leitor. Eu particularmente não aconselho para quem quiser começar a ler Bolanho, a começar pelo 2666. Talvez o 2666 seja um momento assim mais adiante, porque ele vai exigir de você, enquanto leitor, uma preparação. E essa preparação, ela vem com o acúmulo de leituras que a gente faz do Roberto Bolanho ao longo de suas obras. É como se o 2666 fosse um ápice, né? Um ápice inesperado. A natureza do mal está ali apresentada. A relação entre cultura e violência está ali apresentada. Essa situação do intelectual latino-americano de mãos atadas está ali apresentada. Aí eu coloco para vocês, a literatura não pode mudar o mundo, não impediu as ditaduras, não impediu, por exemplo, o Pinochet, não impediu o Hitler, não impediu que aqui no Brasil se consagrasse aquele período terrível de 64 a 85, a nossa ditadura. Nós podemos pensar nas várias e várias e várias manifestações do fascismo, e a gente pode pensar no que acontece hoje. Então, que discurso é esse da literatura? É um discurso cansado, é um discurso meio que calado. Tipo, quando a gente lê o 2666, a gente toma contato com isso. O Luiz Martínez Domingo, ele diz assim... Uma novela cosmopolita, ¿es eso? Isso. Es pura vida por cada poro, con decenas de personajes espléndidos y una visión dura, desenganada, instintiva y llena de poesía negra del mundo contemporáneo. Luiz Martínez Domingo. Isso, muito bem. Eu achei assim, essa coisa do cosmopolitismo do 2666. E eu acho que vocês devem estar se perguntando acerca do título também. Eu vou deixar para falar daqui a pouco, porque é um momento interessante. Bom, a parte dos crimes, leitura reflexiva, em geral, para os iniciados em Bolanho, sempre um enigma, começar por 2666. Aqui eu falo do fracasso das metanarrativas, né, do Lyotard, que é um tema sempre instigante também quando a gente pensa neste romance aí do Bolanho. O Lyotard, ele fala dessa nossa experiência da pós-modernidade, que ela contribuiria para um decréscimo, vamos colocar assim, das nossas crenças, numa visão totalizante da história. Então, assim, a história está sendo questionada, segundo Lyotard. Então, essas metanarrativas, às quais nós estávamos acostumados até então, elas fracassam a partir dessa nossa condição pós-moderna. Então, o 2666 é o apogeu desse fracasso, que se verifica até mesmo pelo título dele, que a gente pode ter duas interpretações, né?
Aliás, mais de duas, inúmeras interpretações. Eu gosto de duas, que é a seguinte: 2 vezes o número da besta, e aquela questão do anjo da história lá, de que nos fala o Walter Benjamin. Que o Walter Benjamin, num determinado momento, ele comenta isso na sua obra, no seu livro O Anjo da História. Ele fala de uma pintura do Paul Klee, intitulada Ângelos Novos. Essa pintura parece um anjo querendo se afastar de algo que a encara fixamente de frente, né? Então, assim, a gente pode pensar que esta obra ela é um vislumbre lá do futuro distante, do ano de 2666, que vem até nós, que chega até nós, para nos dizer o seguinte: olha, não há salvação para a humanidade. Tipo, a violência, ela é cíclica. Então, assim, o que a gente vê na nossa frente, lá em 2666, é um futuro de ruínas. Então, eu falando todas essas coisas, vocês podem pensar assim: nossa, mas essa obra do Bolanho ela é muito para baixo. Pois é um livro que escancara a realidade para nós, é um livro que traz, digamos assim, uma visão totalmente nua e crua da vida humana, da história da humanidade, e, enfim, é uma obra que nos faz pensar, que nos tira do nosso torpor, vamos colocar assim. A literatura, ele, quando critica a literatura, ele faz a literatura viver de uma forma inesperada. Temis, ¿quieres decir para nosotros? La profesora Temis, porque hoy tenemos varios profesores. Y si quieres profesora Temis, decir tu pergunta oralmente. A literatura de Bolanho seria uma maneira de voltar à cena do crime, de todos os crimes que confundem com a história da América Latina e se deixam atravessar por esses fantasmas? Bom, a gente pode falar o seguinte: no caso do 2666, aquela parte dos crimes que eu falei para vocês aí, é muito interessante a gente pensar que o Bolanho, ele quando ele registra esses crimes, ele relata esses crimes, tal como um relatório policial, como eu coloquei para vocês. Existe também uma ideia que é a seguinte: de não se deixar morrer a história dessas mulheres. Que essas mulheres, elas não são fantasmas, elas não foram totalmente silenciadas, que o assassinato delas não foi em vão, que elas estão ali resgatadas no romance do Bolanho, 2666, que elas fazem parte do romance, que elas refletem essa violência cíclica que faz parte da história da América Latina, desde tempos imemoriais, e que agora, na contemporaneidade, a gente pode pensar assim: muito dessa violência se banalizou. Essa é a questão. Aí a gente faz um contraponto com o próprio Brasil nosso, né? Caramba, essa violência que a gente vê no Jornal Nacional aí todo dia, a gente escuta essa notícia jantando e deixa para lá. A gente compra o jornal, vê ali aquela notícia dramática, terrível, e no dia seguinte, aquele mesmo jornal já está embrulhando o peixe lá na venda, ou então forrando gaiola. Não pode ser assim. O Bolanho, quando ele faz o relato, o resgate nu e cru, adorei essa expressão que a professora, eu me esqueci o nome dela, utilizou. Janice, esse relato nu e cru que ele faz é uma tentativa
de registro e de acerto de contas. É o relato acertando contas com esse silenciamento. Então, assim, isso é incrível na obra do Bolanho. Volto a dizer, 2666 é um livro... É fácil? Não é fácil. É um livro complexo, exige uma atenção do leitor, mas é uma leitura incontornável, ainda mais para nós que somos latino-americanos. É um livro que tem que fazer parte das nossas estantes. E só esclarecendo mais uma vez aí para o Rigoberto, né? Sim, professor. É o Rigoberto. Ô, Rigoberto, tem uma passagem do Amuleto que é interessante também, porque o Amuleto é uma história incrível, gente. O Amuleto é o seguinte, teve um momento lá da história do México que eles invadiram uma universidade, eles mataram inúmeros jovens, fizeram um massacre lá. Isso está sendo muito bem narrado aqui pelo... Olha a violência, mais uma vez, pulsando aqui na obra do Bolanho. Esse livro se relaciona com o México, especificamente. Então, nós temos uma personagem aqui, que é a Auxílio Laculture, que ela se esconde no banheiro da universidade. E ela fica escondida ali naquele banheiro durante um certo tempo, no sentido de sobrevivência mesmo. E ela começa a ter visões. E ela era poeta, ela começa a ter visões. Em uma dessas visões, ela dá de cara com uma espécie de cemitério repleto de pessoas ali em estado de putrefação, e o ano era, adivinhem, 2666. Então, o negócio é o seguinte, o Bolanho ele tem muito dessa coisa de pegar elementos já desenvolvidos em determinados livros e retomá-los em outras obras, né? Essa questão da violência e do aspecto de denúncia dessa naturalização e dessa automatização desse discurso estabelecido a partir, né, da exploração, da segregação, enfim. Tipo, a impressão é que essa mão forte que está sendo colocada por sobre nossas cabeças, nós que somos latino-americanos, o Bolanho ele tenta com a sua obra meio que segurar um pouco essa mão, ou então, pelo menos, retirar a luva dessa mão, no sentido de revelar de quem é essa mão. Ou seja, é sempre uma tentativa de se testemunhar alguma coisa, de se colocar algo em relevância, né? Enfim, chegamos no chamadas telefônicas, que, como eu falei para vocês, é um livro de contos do Bolanho, que foi publicado em 1997, e eu particularmente considero como uma boa porta de entrada para todo esse universo da sua literatura aí, para toda essa questão extremamente reflexiva que ele sempre propõe, né? E eu escolhi aqui, então, o conto Sensine, que é o conto que abre a coletânea dele, o Sensine, que é a história, gente, deixa eu tentar simplificar aqui para vocês, é a história de dois escritores, tudo bem? Dois escritores que são escritores não muito reconhecidos dentro da chamada valorização que se espera que um escritor tenha, né? Tem toda uma mise-en-scène que envolve a questão do escritor, né? Enfim, aquela coisa da vida do escritor, que é uma vida
glamurosa e etc. E esses dois escritores, eles não correspondem com esse modelo. Então, a gente tem um escritor que é o narrador do conto, que a gente não sabe o nome dele, mas a gente sabe que é o Bolanho, tudo bem? Porque tem certos elementos ali que acabam por fazer com que a gente associe esse narrador ao Bolanho. Um deles é o fato de que ele conta lá que na juventude ele trabalhou como segurança de um camping. Então, assim, a gente sabe que o Bolanho, inclusive essa é uma característica muito, né, incrível do Bolanho, porque antes dele se consagrar como escritor, isso em 1998, vamos colocar assim, ele trabalhava, ele ganhava vida com vários empregos, ele trabalhava em lojas como vendedor de bijuteria, ele trabalhou como segurança de camping, como eu acabei de falar para vocês. Então, assim, ele não escolhia muito o trabalho, não, ele precisava ganhar dinheiro, ele precisava se sustentar, enfim, e ele sobrevivia dessa maneira. Então, nesse sentido também, a gente pode perceber essa ideia de não glamour de uma pessoa que escreve. Mas o fato é, o Bolanho, ele não correspondia àquela figura auratizada do escritor, aquele escritor consagrado, vamos colocar assim, pelo romantismo, aquele flané, aquele ser iluminado, que tinha um dom. Não, ele não correspondia com esse paradigma. E o personagem aqui do narrador é bem isso. E ele começa a trocar cartas com um outro escritor, já mais velho, e que também não correspondia muito com esse paradigma, porque a gente percebe que ele era um sujeito assim, meio que desgostoso com a sua condição de artífice da palavra. Ele não estava muito feliz com o reconhecimento que ele tinha, com os caminhos e descaminhos que sua vida acabou, né, traçando, muito em virtude das escolhas que ele fez. Então a gente pode pensar, olha que interessante, a gente pode pensar naquela coisa do duplo na literatura, né? A gente tem aqui não um duplo, mas uma tríade. Olha como que a gente vai conversando sobre as histórias do Bolanho e a gente vai, né, aprofundando as questões. Né? Então, a gente tem uma tríade. A gente tem o Bolanho que está escrevendo sobre um personagem que possivelmente é o alter ego dele, mas que não é ele. E a gente tem esse outro personagem, que é o Sensini, que é um escritor, entre aspas, experiente, mas não consagrado. É um escritor desgostoso com as escolhas que fez, com os caminhos que teve que tomar e com os frutos que acabou por colher, né? O narrador, falando de si mesmo, ele se considera mais pobre que um rato. Então, a gente vê que a prosa do Bolanho ela é bastante visceral, né? Nesse sentido, ela não faz concessões. Ela quer aproximar ao máximo essa realidade do leitor. O Sensini é como se fosse uma espécie de finalização, né? Um apogeu de todas essas considerações que eu coloquei aqui sobre a obra do Roberto Bolanho. Eles ficavam participando, os dois escritores, ficavam participando de concursos literários, não é verdade? Então, vamos lá. Quando o prêmio saiu, um deles ganhou um prêmio, né? Eu trabalhava de vendedor ambulante numa feira de artesanato, onde absolutamente ninguém vendia artesanato. Obtive o terceiro prêmio e 10 mil pesetas que a prefeitura de Alcoy me pagou religiosamente. Pouco depois, recebi o livro, no qual não escasseavam as erratas, com o vencedor e os 6 finalistas. Claro, meu conto era melhor
do que o que havia ganhado o primeiro prêmio, o que me levou a amaldiçoar o júri e dizer a mim mesmo que, enfim, isso sempre acontece. Mas o que realmente me surpreendeu foi encontrar no mesmo livro Luiz Antônio Cencini, o escritor argentino, segundo prêmio, com um conto em que o narrador ia para o campo e ali morria seu filho, ou com um conto em que o narrador ia para o campo porque na cidade seu filho tinha morrido. Não ficava claro. O caso é que no campo, um campo plano e um tanto ermo, o filho do narrador continuava morrendo. Enfim, o conto era claustrofóbico, bem no estilo de Cencini, dos grandes espaços geográficos de Cencini, que de repente se reduziam até ter o tamanho de um caixão, e superior ao ganhador e primeiro prêmio, e também superior ao terceiro prêmio e ao quarto, quinto e sexto. Este trecho, pessoal, ele é bem profundo, porque, vejam vocês, essa coisa da memória, isso é muito intenso aqui na obra do Bolanho. Essa questão que está sendo colocada aqui do filho do escritor, o Cencini, ele trabalha no seu conto um fato ocorrido na sua vida. A morte do seu filho, o desaparecimento do seu filho. Ele trabalha isso no seu conto. Ele usa a sua vida como uma forma de experimentação literária. Agora eu pergunto para vocês, quem faz muito isso? Bolanho, né? Mas o conto, ele é profundo também, porque a gente pode perceber, né, essas indefinições, vamos colocar assim, do narrador não, do Cencini em relação à sua própria vida. Porque como o narrador ele coloca muito bem aqui, a gente não sabe direito o que está acontecendo no conto. O narrador ia para o campo e ali morria seu filho. Ou o narrador ia para o campo porque na cidade seu filho tinha morrido. Enfim, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. O narrador, ele coloca isso em evidência para nós e, ao fazer isso, ele trabalha também muito essa questão da percepção que nós temos acerca das obras literárias, que nós sempre compreendemos as obras literárias muito a partir das nossas vivências, das nossas experimentações, né? Então, esse caleidoscópio de sensações, isso está sendo colocado brilhantemente aqui no conto pelo Roberto Bolanho. O que eu estou querendo dizer para todo mundo aqui é o seguinte: a leitura do Bolanho é sempre uma experimentação literária. Para vocês terem noção, este conto aqui, que trata desses dois escritores, olha como que a gente está tomando contato com o modo como esses dois escritores estão vivenciando a vida deles e a obra deles. Aí eu pergunto para vocês, quando que a gente teria essa oportunidade, assim, lendo um conto, lendo um livro, quando que a gente teria essa oportunidade de tomar contato com essa espécie de cozinha literária do escritor? O Bolanho, ele revela isso para nós assim, ó. Ele vai jogando isso para nós numa facilidade incrível e vai fazendo com que a gente partilhe de todas essas experiências. Então, assim, eu não sei se eu consegui ser claro aqui nas minhas abordagens acerca desses aspectos da obra do Bolanho. A minha intenção aqui foi tentar cativar todo mundo para a leitura desse escritor chamado Roberto Bolanho. Foi a minha tentativa básica aqui. Eu gostaria de deixar registrado
que é sempre um privilégio falar da literatura latino-americana, mas que o Bolanho, assim, para mim, ele não é só latino-americano, ele transgride essas amarras. Ele é um escritor universal. Ele é um sujeito que, quando a gente toma contato com a obra dele, a gente não está lendo só a história de um personagem que está lá no Chile vivenciando as agruras da ditadura do Pinochet. Não, a gente está vivenciando os dramas de um ser no mundo. Heideggerianamente falando, é um ser no mundo que está ali, né, meio que escrevendo uma carta de socorro até, esse testemunho, para que isso não se repita, talvez. Enfim, a gente pode pensar várias e várias coisas. A literatura do Bolanho é sempre extremamente profunda. Enfim, é isso. Eu espero ter conseguido, né, traduzir para vocês todo esse meu amor, toda essa minha sensação de querer sempre mais e mais e mais em se tratando de Roberto Bolanho.